Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí, prontinhos, preparados para a nossa primeira aula de matemática. E hoje, vamos iniciar o nosso estudo sobre conjuntos numéricos. E eu digo sempre que conjuntos numéricos, na minha visão, é o tema mais complicado de matemática. Por quê? Porque ele tem um leque de possibilidade de cobrança muito grande. E os alunos pensam que conjuntos numéricos é apenas reconhecer quem é um número natural, quem é inteiro, quem é racional, quem é irracional e quem são os reais. Nem sempre. Isso ele pode cobrar também. Então, na nossa primeira aula, nós vamos trabalhar apenas números naturais e inteiros e as funções deles. Na nossa segunda aula, aí matamos os conjuntos numéricos, nós vamos estudar os racionais e irracionais e os reais. Então, para iniciarmos a parte, quando eu falo de conjuntos, conjunto ele significa dizer o seguinte: é uma reunião de elementos. E essa reunião de elementos, ela possui uma propriedade comum. Então, conjuntos numéricos são conjuntos, não é, que envolvem números e que possuem algumas propriedades. Então, o primeiro conjunto que nós aprendemos trata-se do conjunto dos números naturais. E esse conjunto dos números naturais, que é o n, significa dizer 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Você pensa que é uma besteira, um número natural é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Um número natural, pessoal, é um número que serve para contagem. Então, porque eu conto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou fazendo uma contagem de termos. Então, ele tem uma função muito importante em matemática. E selecionei várias questões sobre contagens. Aí, quando aparece o n asterisco, significa dizer que não temos o zero. Então, nós temos o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E essa é a relação que nós temos aí. Então, n, 0, 1, 2, 3, 4, 5. N asterisco 1, 2, 3, 4, 5 sem o zero. Então, se vocês quiserem colocar observação, é um conjunto que serve para contagem. Qual é a nossa base numérica? A nossa base numérica, nós trabalhamos com a base 10. Por que base 10? Porque nós trabalhamos com os seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Bota aí 9. Então essa é a nossa base numérica. Existe aquela base binária que o pessoal informática trabalha com 1, 0. Mas a nossa base é uma base 10. Porque de 0 a 9 nós temos 10 números. Inclusive tem um matemático que diz o seguinte: Deus criou de 0 a 9. O homem com a sua ganância, o 10 em diante. E ele diz isso porque de 0 a 9 são os algarismos, os dígitos. Nós não temos repetição de elementos. Mas depois do número 9, nós começamos com o número 10. E o número 10 é 1, 0. Ou seja, a partir do 9 nós passamos a combinar os números. Então esses rapazes aqui, eles são chamados de algarismos ou dígitos. Ok? A nossa base 10, ela é uma base 10 e também chamada de base posicional. Por que nossa base ela é uma base posicional? Porque se você mudar a posição dos termos, deixa eu botar aqui 12. 12 é diferente de 21.
O número 12, ele é formado pelos algarismos 1, 2. E o número 21, ele é também formado pelos algarismos 1 e 2. Porém, a ordem tem muita importância. E nós sabemos que 12 é totalmente diferente de 21. São representações distintas. Então, a nossa base é uma base posicional. Segundo, além de termos uma base posicional, nós temos que ter cuidado do seguinte: o número 0,90 ele é igual a 90. Então esse zero aqui, ele não tem valor. Então, por exemplo, 0,90 corresponde a um número. É um número de 2 algarismos. Então, 0,90, na verdade, corresponde ao número 90. Agora, se você está trabalhando com uma senha ou código, e não se preocupa que eu vou falar isso depois, quando nós temos uma senha ou código, você aí sim, você tem um número de 3 algarismos. Tá certo? Então, tá aí a nossa pequena relação. Agora, o homem, ele era nômade, feliz e não sabia. Por quê? Porque ele aproveitava o que tinha para aproveitar, depois ia e dizia assim, vamos embora, vou para outro lugar que eu posso explorar. Aí o homem diz assim, não, vamos ser sedentários, vamos fixar a terra, vamos ficar fixos. E aí, para ficar fixo, você precisa de algumas condições. Você precisa saber o que? Contar. Por que contar é importante? Eu preciso saber, meu Deus, o estoque que eu possuo vai dar para todo mundo? A comida que nós temos vai dar para todo mundo? Quantas pessoas tem na aldeia? Quantas cabeças de gado nós temos? Então, essa necessidade fez com que o homem começasse a criar a contagem. Então, o conjunto dos números naturais surgiu ali, nessa necessidade do homem saber contar. Aí pronto, tem a brilhante ideia, até se vocês me permitem roubar um minutinho da aula de vocês, que é a história do índio e do português, não sei se vocês conhecem. Você conhece, meu câmera, a história do índio e português? O índio estava numa rede, balançando, descansando, chega o português. Índio, você pescou? O índio, pesquei. Pesquei um peixe. Aí o português, mas índio, você é muito burro. Por que você só pescou um peixe só? Não pescou 5, 10, 15 peixes? Aí o índio, pra quê? Índio, você come um, vende o restante e vai juntando dinheiro e compra um segundo barco. Aí o índio, pra quê? Ô índio, pensa comigo. Você compra o segundo barco, você começa a trabalhar mais, aí daqui a pouco você compra outro barco, já tem 3. Sim, aí o índio, pra quê? Você com 3 trabalha bastante, trabalha mais, e aí você vai ter 4, 5, 6 barcos, e aí você daqui a pouco tem 10 barcos, aí você pode ficar sem trabalhar, e você pode começar a descansar. Aí o índio olha para ele e não diz mais nada. Porque o índio, com um peixe só, já estava descansando. Então essa é a relação da contagem interessante, né? Então a vida nossa é assim, nós saímos sempre querendo contar para descansar depois. Não como fazem os índios, e aí tem um apelido de preguiçosos, que preferiam descansar desde o início. Então aí essa história do português, ele acontece o quê? Vamos vender. Se você vende, tem comércio. E se tem comércio, tem lucro ou prejuízo. E aí como é que vai representar a perda? E aí que surgiram o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é muito importante. Porque ele começa a representar algumas situações que os naturais não permitem. Que é o conjunto Z.
Então, o z dos inteiros nada mais é o conjunto dos números naturais, assumindo valores positivos e negativos. Então, nós temos o z. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, e assim vai. Então, o z asterisco significa dizer sem o zero, que são chamados subconjuntos de z, ou seja, conjuntos dentro de outro. Aí nós temos o z asterisco, nós já sabemos que o asterisco significa dizer sem um zero. Aí nós temos, além do z asterisco, o z mais. Trata-se do zero mais os números naturais. Teremos ainda o z menos. Z asterisco mais, que aí é sem um zero, só os naturais. E vou colocar aqui do lado, que aqui dá o z asterisco menos. Menos 2 e menos 1. Então está aí os chamados subconjuntos de z. Cuidado aqui que o pessoal faz uma confusão. O z asterisco mais é chamado do z positivo. O z asterisco menos é o chamado de z negativo. Agora, o z mais, ele é chamado dos inteiros não nulos. Por quê? Por causa do zero. Então você tem negativos, nulos e positivos. Se eu tenho um positivo e eu tenho um nulo, então esse conjunto z+, na verdade, o nome dele é não negativos. O z-, a mesma coisa. Eu tenho os números negativos e o nulo. Então, o z- é o chamado não positivos. Então, vocês colocam essa observação. São chamados de não positivos. Ok? Agora, qual é a grande importância dos números inteiros? São as operações entre eles, que eu fiquei de relembrar agora. E algumas causam confusões. Vamos ver. Nós temos a adição, ou também chamada de soma. E a adição ou soma nós temos dois casos. A.1. Sinais iguais. Os sinais iguais, a dica é: conserva o sinal e soma. Então, por exemplo, aqui não temos dificuldade. 5 mais 3 é igual a 8. 7 mais 2 é igual a 9. Agora, menos 3 com menos 4 é igual a menos 7. Aí você diz assim, mas Bruno, peraí, tem um probleminha aí. Eu aprendi que menos com menos dá mais, realmente. Só que você está esquecendo um detalhe muito importante. Menos com menos dá mais na multiplicação. Você tem uma soma menos 3 somado com menos 4. E aí você vai conservar o sinal, que é o menos,
3 mais 4 dá 7. Então, menos 7. Então, muito cuidado. Essa confusão que vocês fazem é porque vocês não observam a operação que vocês estão realizando. Tranquilos até aí? Então, mas qual é a grande confusão disso? Eu posso dizer a vocês? Desculpa, não leve a mal. Quarta série. Terceira série. Você tem 2 casinhas, você ganha mais 3 casinhas. Você tem 5 casinhas. Aí como é que você vai dizer ao aluno, meu filho, minha filha, você tem menos 3 casas, você perde menos 4, você fica com quanto? Meu Deus, me fica doido. Então a gente tem que quebrar esse conceito que foi aprendido no colégio. Conceito esse que causou essa confusão. E, infelizmente, nós temos que ficar atento a esse detalhe. Às vezes, a contextualização prejudica, e esse é um caso. Então, você tem que observar. Eu tenho um ponto? Não. Eu tenho o sinal da multiplicação? Também não. Então, significa dizer que eu estou somando os números. E aí, na soma de elementos de mesmo sinal, não importa se é menos com menos, mais com mais, eu tenho que ficar atento. Que eu vou conservar o sinal e somar os números. Deixa eu apagar aqui outro lado. Olha só. E aí? Sinais diferentes. A dica. Conserva o sinal do maior. Quando eu falo maior, é o valor absoluto, ou seja, só o número sem se preocupar com o sinal. E subtrai. Tranquilos? Beleza? Então aí aquele caso, você tem 5 casinhas, perde 2, fica com 3. Aí não temos dificuldade nessa situação de cá. Tem 5 casinhas, ganha, perde 2, sobram 3. Mas quando coloca isso daqui, o bicho pega. Menos 4 mais 1. Você, entre aspas, posso dizer assim, você está realizando uma soma de elementos com sinais diferentes. Então, o 4 ele é maior do que 1. Então, significa dizer que nós vamos conservar o sinal negativo, depois subtrair. 4 menos 1, 3. E se vocês observarem, aqui foi feito o mesmo processo. 5 é maior do que 2. O 5 tem um sinal positivo, então eu continuo com o positivo aqui. Só que eu não preciso colocar mais 3. Quando eu coloco 3, subentende que é mais 3. Então aí o que é que eu faço? Conservei o sinal do maior e depois subtrair. Então, o 12 é maior do que o 8. Então vamos conservar o menos. E depois 12 menos 8, menos 4. Então conserva o sinal do maior e subtrai os números. Então, primeiro conservamos e depois subtraímos os números. Deixa eu passar aqui na frente de vocês. Então, a partir de agora, não temos mais dificuldade, pois a calculadora não pertence mais nessa relação. A outra operação, B, multiplicação ou divisão. E aí, nesse caso, entra o jogo de sinais.
O jogo de sinais consiste no seguinte: mais com menos é igual a mais. Menos com menos dá mais. Ou seja, sinais iguais, o resultado ele será positivo. Sinais diferentes, o resultado será negativo. Então, mais com mais é igual a mais, menos com menos é igual a mais. Mais com menos é igual a menos, e menos com mais é igual a menos. Então, aqui, ó, sinais iguais. Então, não tem como você ficar perdido nisso, gente, pelo seguinte, vem pra cá. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, esse ponto entre os números aí, ele representa a multiplicação. Nós colocamos esse ponto porque, na verdade, como nós temos a variável x, o 4 vezes 3, para não confundir esse x com o símbolo da multiplicação, inclusive a nível de curiosidade, o x da multiplicação representa a cruz de Santo André, o mais a cruz de Cristo. Então, os símbolos matemáticos estão associados, sim, a alguns símbolos católicos. Isso, alguns historiadores de matemática defendem isso. Então, só a nível de curiosidade também. Então, nós temos um ponto x que eu acho difícil nós termos, ou o parêntese. Ele tem essa função de multiplicação. Então, nós teremos aqui menos com mais na multiplicação vai dar menos. 5 vezes 2, 10. Então, menos 2 vezes 5 corresponderá a menos 10. Agora, se tivermos uma multiplicação como essa, menos com menos dá mais, 7 vezes 3, 21. Então, essa é a relação que nós temos aí. Menos com menos dá mais, 7 vezes 3 é igual a 21. Tranquilos? Beleza? Então, se tivermos também uma divisão, ó, a mesma coisa. Menos com mais dá menos. 8 dividido por 2 dá 4. E aí teremos menos 4. Então não esquece. Menos com menos dá mais com mais dá mais, quando nós estivermos realizando uma multiplicação ou divisão. Agora, se vocês me permitem, eu vou colocar para vocês aqui um cuidadozinho importante. Só um cuidado importante, gente. Você tem que ter cuidado, porque você está vendo aí 4 mais 3 vezes 5. Isso é uma expressão numérica. Expressão numérica que nós não temos um parêntese. Mas existe uma regra, uma lei, uma ordem, se me permite dizer assim, que diz o seguinte: em uma expressão numérica, ou seja, vários números, né, somando, subtraindo, multiplicando, dividindo, enfim, existe uma regra de ordem. Primeiro, independente da posição, você primeiro realiza a multiplicação ou divisão. Então, primeiro nós vamos realizar a multiplicação ou divisão. Depois que nós realizamos a soma. Então, algumas pessoas pensam assim: 4 mais 3, 7 vezes 5. Isso está errado.
Primeiro nós realizamos a multiplicação, 3 vezes 5 é igual a 15, e aí sim, como só temos a soma agora, somamos os termos e encontramos o 19. Inclusive isso daí derruba muita gente em progressão aritmética, vulgarmente conhecido como PA. Então, por favor, não esqueça de anotar isso em expressões numéricas, 2 pontos. Em expressões numéricas, 2 pontos. Primeiro, realizamos a multiplicação ou divisão. Primeiro realizamos a multiplicação ou divisão. E por último, a soma ou subtração. Então, muito cuidado nessa hora. Beleza aí? Ficou aqui a observação, a dica. Então, gente, ó, um bloquinho. Estou muito feliz de fazer esse curso. Você não sabe a felicidade que eu estou. Está aquele curso bem tranquilo, sem problemas. Então, nós vimos agora os conjuntos de números naturais inteiros. E os 3 blocos a seguir são só questões sobre eles. Porque nós pensamos assim, é só fazer conta. Não é. É a função deles. E nós vamos começar isso no próximo bloco. Agora, quem tem o hábito de cobrar isso é a Fundação Carlos Chagas. O SESP coloca em seu edital, mas como ele coloca vários temas de matemática, ele acaba às vezes não cobrando. Mas é interessante que você estude essas situações, porque pode vir futuramente numa prova do SESP. Então, quem tem esse hábito mais de fazer a cobrança é a Fundação. Agora, quando tem racional, irracionais e reais, aí tanto faz se é ESAF, se é SESP, FCC, SESC Gran Rio, aí teremos mais bancas para trabalharmos. Então, te espero no segundo bloco com mais questões. Aliás, desculpa, iniciando as questões sobre conjuntos numéricos.